Bom, galera, hoje falaremos sobre um tema de muita relevância, que é top 5 varas de pesca do canal SJ Fishing. Hoje falaremos das principais varas que usamos aqui no canal. E para tirar todas as suas dúvidas, não vou ensinar sobre vara. Vou fazer um top 5 falando sobre as varas que eu mais uso aqui no canal, tá bom? Esse vídeo tem um intuito de orientar vocês. E o principal, gastando pouco dinheiro. Já pensou? Ter o seu material de pesca de boa qualidade, gastando pouco dinheiro? Pois bem, galera, hoje vou mostrar para vocês, começando a partir de agora, a nossa primeira vara, que é nada mais, nada menos do que a vara da Albatross Fishing, a vara Pro Staff. Essa mesmo aqui do lado, galera. Essa vara, eu tenho as duas. A vara para mulinete e a vara para carretilha. A configuração das duas de estrutura são as mesmas, respeitando aí as configurações para cada tipo de pescaria, ou com mulinete ou com carretilha. Mas essa vara, ela tem, ela é a Pro Staff CI 562. Ela vai diferenciar sendo mulinete, não tem o gatilho, e para carretilha ela vai ter esse gatilho onde você vai segurar na hora de trabalhar a isca, na hora de fazer os remessos, na hora de brigar com o peixe, tá bom? E aí, então, essa vara, ela é uma vara, que essa aqui na minha mão, ela é para mulinete, tá? Ela tem 5,5 polegadas, 5,6 polegadas, ou seja, 1,68 m. A linha recomendada será a linha de 10 a 20 libras. O tamanho do cabo, ele é 35 centímetros, aproximadamente, incluindo o Hellset, que é essa parte escura aqui, tá? O tipo dos passadores, ele é de óxido de alumínio. O cabo, ele é inteiro de cortiça, Então, para varas de baixa libragem, ele vai ter os seus passadores, olha, vou deixar aqui na parte mais clara, ó. Ele vai ter os seus passadores, que a gente chama com pata única, Então, ele tem pata única, diferente do primeiro passador, da de carretilha, que ele tem pata dupla, ó. Ele tem preso atrás e preso na frente, tá bom, galera? Então, essa vara, eu uso ela muito para pescas aí com isca artificial, onde eu sei que tem peixes, que não tem peixes muito grandes, mas mesmo que tenha peixes maiores, peixes aí médios aí, a gente faz um trabalho bem controlado e de forma a respeitar bem o equipamento, se precisar ir trabalhar com os braços, para trabalhar a flexibilidade da vara aí, de uma forma a gente ganhar aí, até retirar o peixe da água. Quando eu digo ganhar, ganhar em flexibilidade, ganhar em movimento, ganhar em trabalho de carretilha ou mulinete, para que a gente faça aí um bom trabalho e consiga tirar o peixe da água, uma coisa que eu não falei, ela é ação média, A ação média, as varas de ação média, ação lenta, ela tem essa ponteira mais fina. E ela é, olha, flexível. Vocês vão ver que em outras oportunidades, eu vou mostrar outras varas para vocês, que a vara não faz esse trabalho. E aí, galera, é muito importante respeitar o trabalho também da isca. Porque tendo a ponta muito flexível, se você colocar uma isca artificial aí muito pesada, ela não vai fazer esse trabalho e também vai perder energia ali no arremesso, e aí você pode aí se complicar um pouquinho com cabeleira, ou mesmo de distância de arremesso, você pode se complicar um pouquinho. Mas
respeitando o conjunto, respeitando o peso da isca, não tem problema nenhum, você vai fazer uma boa pescaria. Ela é uma varinha muito leve, né? É uma vara aí que pesa apenas 120 gramas, então uma varinha que você pode passar o dia inteiro pescando com ela aí, que ela não vai te incomodar, não vai causar aí dor nos braços, dor no ombro, né? Uma varinha bem top para trabalhar. E essa vara, galera, o mais importante de tudo, eu disse lá no começo, gastando um pouco. Quanto custa a vara Pro Staff da Albatross Fishing? Em média, tanto carretilha quanto mulinete, ela custa em média aí de 100 a 120 reais, tá bom? A nossa segunda vara, galera, é uma vara que eu sou apaixonado por ela. Uma vara de pesca que é extremamente funcional. E para ela, eu vou mostrar agora um pedacinho de um vídeo comigo pescando com ela lá no Pantanal sul-mato-grossense, aonde eu pego um peixe top. Acompanhe comigo, logo em seguida a gente vem aqui falar sobre essa vara, tá bom? Tá bom, não precisa pegar mais não. Só isso aqui, trabalha a pressão, isso aí. Tá. Pode ir, escolhendo. Aí, galera, ó. Ficou bom, viu? Não inverte a vara não. Para, tá bom. Pode virar? Ficou bom. Olha. Olha mesmo. Olha isso, galera. Varinha 12 libras pra Olha isso, galera. Olha isso aqui, galera. Deixa eu virar aqui. Aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Bom, galera, que vara foi essa? Vocês já devem ter visto aí. Uma vara de apenas 12 libras. Estou falando da minha teteinha, da minha belezura, a vara da Albatross Fishing Cadenza, né? Como vocês podem ver aqui do lado. Essa vara, ela é um espetáculo. Uma vara extremamente funcional. Para mim que tem braço pequeno, ela, ó, segurando, ela fica no meio do meu antebraço, né? Para fazer os trabalhos aí de Zara. É simplesmente uma delícia, né? Uma vara que ela tem, né? Ela é da Albatross Fishing, a vara Cadenza. Ela é o modelo Cadenza C562, né? Essa é para carretilha, mas você encontra também para mulinete. Ela tem o tamanho dela 1,68 m. Ela também é de 10 a 20 libras. Uma vara que eu fui para o Pantanal receoso e voltei muito confiante de ter pescado com ela. Como vocês puderam ver no vídeo, uma vara muito gostosa de pescar. Uma vara que, mesmo entrando para pescar com ela receoso, mas eu saí extremamente satisfeito com ela, né? Então, ela é uma vara de duas partes. Ela você deve usar iscas no máximo de 28 gramas, né? Por quê? Exatamente porque isso eu falei anteriormente, ó. Ela é ação média, né? Tá vendo aqui, olha? Essa eu já não consigo flexionar tanto quanto eu conseguia aqui, ó. Tanto quanto eu faço da, ó. Tá vendo, ó? Já a Cadenza, ó. Eu não consigo flexionar tanto, tá vendo? Então, ela tem passador de pata dupla no primeiro. Já os demais, ela é passador simples, né, de pé único, né? Ela tem suporte para você fixar a isca, para a isca não ficar soltando, né? Então ela já tem
um anel aqui onde você já prende a garateia da isca aqui, para você poder transportar a sua vara no percurso aí até a pescaria. Ela tem, né, o tamanho total dela, como eu disse, ela é 1,68 m. O cabo, ele tem 32,5 centímetros, sendo 21 centímetros e meio até o Rio 7, né? Então, ó, daqui até aqui, ele tem 21 centímetros e meio. E todo o cabo, ele tem 32 centímetros e meio. Uma vara que é deliciosa. São 4 passadores e a ponteira. Os passadores é de óxido de alumínio, né? Cabo bipartido em EVA. O seu blank, né, é de fibra de carbono tubular. E uma coisa bem legal, galera, que você tem ele aqui exposto próximo do Rio City. Por quê? Você com o dedo aqui, você tem, né, a sensibilidade, né, do trabalho da vara, então você consegue perceber melhor, né, o trabalho da vara. Isso é muito interessante, é algo que eu desconhecia depois que eu comecei a pescar e percebia que com a ponta da vara em movimento eu sentia qualquer trepidação da vara aqui nessa parte, né, próximo aqui do Rio City, a parte do blank exposto, que é muito legal, né? E uma vara que só pesa 119 gramas, galera. Também uma vara muito leve, muito confortável para pescar, né? E galera, o mais importante de tudo, a vara Candenza, ela tem preço médio de R$130, onde você pode achar mais barato ou mais caro. Mas a média, você consegue achar no mercado aí por R$130. Uma maravilha e muito barato para tudo que essa vara oferece, não é mesmo? Agora, galera, vamos para os pesos pesados. Vamos para as nossas varas de pesqueiro. É aquelas varas brutas, de peso pesado, de tirarmos aqueles monstros que a gente normalmente tira da água, né? E aí, para iniciar a nossa conversa, vamos começar com ela, a peso pesado das varas. Estou falando nada mais, nada menos do que a Prodigy, da Lumens, galera. Essa que é para mulinete. Muito bacana. Enquanto a gente vê muitas varas de mulinete, de passadores de pata única, essa tem todos os passadores em pata dupla, né? Com a ponteira reforçada, né? A união, ela é duas partes, bipartida, né? E a união dela é feita por uma porca, né? Você encaixa e atarracha a porca, ó, vou mostrar para vocês, ó, né? Você vai encaixar ela, que é de inox, né? As duas partes metálicas, você encaixa e depois com essa porca você vem e trava a vara aqui. Uma excelente vara, né? O que ela tem assim que me chamou tanta atenção? Né? Ela é o modelo PR-180, né? Porque ela é 1,80 m, né? Com o nome intitulada Prodigy. Ela tem 6 polegadas, ou seja, 1,80 m. Perdão, ela tem 6 pés, ou seja, 1,80 m. Bipartida, como eu já falei. Cabo inteiriço em EVA. O blank, ele é de fibra de vidro maciço. A vara, ela também é de fibra de vidro tubular, né? Os passadores é de óxido de alumínio, que tem uma resistência muito boa à abrasão. Essa vara, você deve usar a linha nelas até 30 libras. Ela é de ação rápida. Lembra que eu falei lá no início? Ação rápida, ponta mais grossa, ó, e você não consegue flexionar tanto quanto a gente flexionou aquela vara anterior, né? Então ela é ação rápida.
a potência pesada, ou seja, para pescas pesadas, para peixes grandes, né? E essa vara, ela tem 265 gramas. Galera, é uma vara que ela tem um peso considerável. Mas não é uma vara para você passar aí o dia inteiro com ela ali na mão, né, manuseando. Normalmente você vai fazer ali pesca em espera, você faz o arremesso, linha na água, você vem e coloca ela na secretária e deixa ela lá, né? E por mais que você arremesse e fique ali com a mão, não é um conjunto também tão pesado, né? Eu tenho aqui um IX4000R da Shimano, junto com a Prodigy, e ela não é, eu confesso para vocês que não é um conjunto tão pesado não, galera. Se precisar passar parte do dia aí com ela na mão, não vai incomodar, tá bom? Então, essa é a nossa vara Prodigy. E o melhor de tudo, galera, quanto custa a vara Prodigy? Ela tem preço médio de R$140. Já pensou? Por R$140 você tem uma vara da Loomis, e se é Loomis, você pode confiar. Você tem uma vara da Loomis para pescar peixe grande, que você pega peixe aí, né? Eu já peguei peixes aí com mais de 18, 20 quilos com essa vara e ela se comportou maravilhosamente bem. Não me deu trabalho nenhum. Muito pelo contrário, facilitou o meu trabalho para tirar o peixe da água. Por R$140, top, né, galera? Então, essa é a nossa vara Prodigy da Loomis para nossas pescas em espera, né, em pesqueiro, onde eu uso um mulinete. Beleza, galera? A nossa próxima vara também é uma vara que eu gosto muito de usá-la nas pescarias. Estou falando nada mais, nada menos do que a vara da Sente, né? A nossa queridinha Hardline. Essa vara, galera, ela é muito top. Uma vara para carretilha, uma vara que ela tem 1,80 m de comprimento, ela é para linha até 30 libras, ação rápida, você pode usar, né, as suas iscas aí até 80 gramas, então se você vai usar aí boia cevadeira, boia torpedo, boia pino, né? Você pode usar um conjunto aí até 80 libras, que não vai atrapalhar a ação da vara, principalmente na hora do arremesso, né? Porque o peso da isca vai determinar se vai ser satisfatório ou indesejado, de acordo se você respeitar o peso da isca, e aí na hora do arremesso fica bem legal. E a vara não vai ficar roubando sua energia na hora do arremesso, tá bom? Então respeite muito o peso da isca na hora de arremessar com suas varas. Até para a conservação delas, né? Então, continuando, ela é de fibra de vidro tubular. Isso faz com que ela seja muito leve, galera. Muito leve, né? Ela tem um comprimento do cabo de 40 centímetros, né? Nas pescarias aí, principalmente na hora de prender aqui debaixo do braço para fazer o trabalho com ela, né? Para brigar com o peixe, é bem satisfatório, né? Aqui, ó, vou ficar de lado, ó. Você fica com o braço em posição confortável, né? Para trabalhar ali, para tirar o peixe, né? Ó, a mão do outro lado, ela fica também em posição confortável, ó. Tô com ela debaixo do braço, ó. Deixa aqui mais inclinado. Tô com ela debaixo do braço, ó. O braço, né, não fica nem muito próximo do corpo, mas fica na posição confortável, ó. Eu consigo trabalhar ela aqui sem, né, desgastar nenhuma parte do meu corpo, né? Então ela esse cabo mais alongado é muito satisfatório para essas ocasiões, né? Passadores, assim como a anterior, ela também é passador de óxido de alumínio e pata dupla em todas os passadores, e a ponteira, né? Deixa eu colocar ela mais assim. A ponteira, ela falta menos espaço. Deixa eu virar ela para cá. Ó, a ponteira, ela é bem reforçada, né? Então, nós temos aqui a nossa vara Hardline
da Sente, né? E aí, o mais importante de tudo, quanto custa a vara Hardline da Sente de 1,80 m para carretilha? Em média, R$ 130, galera. Uma vara muito leve. Essa, diferente da outra, se você tiver que passar um tempo maior com ela na mão ali, de repente usar ela embarcado, né? No barco de alumínio aí, se quiser usar ela ali para pescar, você vai ficar com ela o dia inteiro na mão, sem se desgastar, né? Trabalhando com ela de forma confortável. Apesar de que ela pesa 200 gramas, mas ainda assim, esse peso não vai ser suficiente para te deixar exaurido ao final do dia, tá bom? E agora, galera, para encerrar esse top 5 de varas mais utilizadas do canal SJ Fishing, eu tenho ela, que é pesada. Ela que é um espetáculo, galera. Ela foi a nossa última aquisição, né? A nossa última vara a ser adquirida aqui para o canal. E uma vara que tem surpreendido muito. Uma vara que é um espetáculo, galera. Estou falando nada mais, nada menos da minha vara de pesca branca da Loomis, a Catra. Essa aqui, galera. Essa vara é um espetáculo, galera. Essa vara que tem a sua descrição de KTC 210. Catra 2,10 m. A aplicação dela é de casting e é para uso de carretilha. E para vocês que sempre me perguntam, que carretilha é aquela que estava na vara branca? Então, essa carretilha é a nossa queridinha também, última aquisição. Vocês já viram dela aqui no canal, lá no top 5 de carretilhas. É a nossa Black Tamba Big Game, galera. É ela, a bruta, o trator dos tratores, a 966. Voltando aqui na vara. Essa vara, como eu disse, ela é uma vara de 2,10 m. Ela é bipartida. Ela tem 7 pés, né, ou 2,10 m. Tamanho do cabo, 50 centímetros, sendo 30 centímetros até o Rio 7, né? Até essa parte aqui. Ela é ação rápida para pescas pesadas, ou seja, peixão, aqueles brutos, os tambas, né? Tambaqui, tambacu, os surubins, os jaús, os pirarucus, as pirararas, só nome bonito para quem tem língua presa, né? Então, ela é bruta, galera. O blank, né? Ela é feito de polímero reforçado com fibra de vidro, né? Então, ela é bicomponente, né? Que aumenta a resistência aqui do cabo, né? Do seu blank, né? E ele tem 6 passadores de pata dupla, mais a ponteira. Além disso, né? Modelo do Rio 7 é o LMS. Ela pode ser usada a iscas até 800 gramas. Aquele peixe, né, que você vai usar aí como isca para os surubins, para jaú, para pirarucu, né? Se você quiser usar uma boia cevadeira, uma boia pino maior para você arremessar bem longe, você pode usar nessa vara tranquilamente. E essa vara, ela vai comigo na próxima missão Pantanal, porque eu vou atrás dos peixes de couro. Sendo assim, eu vou atrás de tirar aqueles brutões da água, e essa é a vara que estará incumbida desse papel, ok? Então, né,
como eu disse, né, a bitola da linha, até a linha de 30 libras. E aí, na aquisição da vara, você ganha aí, né, uma capa protetora em TNT para fazer o transporte dessa vara. Ok, galera? Essa vara, né, eu vou fazer questão de colocar aqui do lado. Observe aqui do lado a partir de agora. Então, galera, essa vara tem preço médio de R$150. Você achando ela por 157, 160, 160, preço médio R$150. Uma vara que te dá tudo isso de benefício. Te proporciona pegar peixes grandes. E apenas R$157? Meu Deus do céu! Como eu prometi para vocês lá no início do vídeo, que eu mostraria o top 5 varas de pesca do canal SJ Fishing. Mas, considerando sempre custo-benefício. Tenho varas mais caras? Tenho. Mas o objetivo hoje é mostrar para vocês que não é tão caro assim você migrar, né, de equipamentos mais simples, né, como a varinha de bambu, para um conjunto aí de pesca com uma vara de fibra de vidro, de fibra de carbono. Então, hoje as nossas varas chegaram aí em preço médio aí, né, mais cara, R$150, para ter uma vara que atende às suas solicitações. Tá bom, galera? Bom, eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. E se gostou, por favor, deixa aquele like maroto. Assim eu vou saber que meu trabalho está assim no caminho certo. E o YouTube vai também recomendar para cada vez mais pessoas. E o nosso objetivo principal, que é levar uma vida mais tranquila com a prática da pescaria, né, de mente mais relaxada, vai sempre estar sendo alcançado. E por isso, conto com você, para que junto possamos levar o canal SJ Fishing para cada vez mais pessoas. Beleza, galera? Então não se esqueça, antes de ir embora, não custa nada. Vem aqui embaixo, clique aqui embaixo, se inscreva aqui nesse canal, porque só assim a gente vai estar mostrando para o YouTube que esse trabalho é um trabalho de relevância e que a gente precisa cada vez mais mostrar para mais pessoas. E se você tem um amigo que gosta do tema, gosta de pescaria, compartilhe com ele. Assim, teremos cada vez mais pessoas seguindo aqui os nossos conteúdos. Estamos completando 206 vídeos aqui no canal. E isso é muito bacana, porque você, em vez de maratonar séries da Netflix, séries de outras streamings, bora maratonar os vídeos aqui do canal, que tem muito conteúdo. Várias pescarias no Pantanal, em pesqueiros, em rios, em lagoas. Tem várias dicas, para desde o iniciante que está começando agora, até para você que já pesca há um bom tempo e que quer melhorar a sua pescaria, melhorar as suas capturas e melhorar a quantidade de peixes que vocês capturam nas suas pescarias. Tá bom, galera? Então, ó, sem mais delongas, meu muito obrigado para todos vocês que me acompanharam até esse momento. Fiquem todos com Deus. Eu sou Sidney de Jesus e esse é o SJ Fishing, galera! Bora pescar! Até a próxima!